Esse texto que nós lemos, ele acontece após a crucificação de Jesus. Esse aqui é o domingo da ressurreição. Jesus crucificado nas cias, passa no sábado, no domingo de manhã, Maria Madalena, ela vai à porta do sepulcro, ela encontra a pedra removida, e alguém fala para ela: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aí ela começa a chorar. De repente chega um homem perto dela e pergunta: mulher, por que choras? E ela responde: eu não sei onde colocar o meu mestre, ele estava aqui, ele não está mais. Aí Jesus, falando com ela, mais uma vez ele dirige a palavra, e quando ela vira, ela percebe que era Jesus. Jesus alcança aquela mulher e diz algo muito especial para ela: vai lá e conte aos teus irmãos, vai lá e conte aos discípulos o que você viu aqui. Diga a eles o que você está presenciando nesse momento. O que Jesus estava falando para ela? Vai lá e conta que eu ressuscitei. Só que o momento ali era um momento de tensão, um momento de medo, de pânico, porque quem que era aquele que se intitulava o Salvador do mundo? Quem era aquele que falou que em 3 dias ele ia derrubar o templo e ia aqui de novo? Quem era aquele que multiplicou pães e peixes? Quem era o homem que andou sobre as águas? Quem era o homem que olhou para a tempestade: acalma o mar, e o mar se acalmou? Era Jesus. E quem que os soldados conseguiram matar? Jesus. Quem que os judeus, quem que os romanos conseguiram colocar dentro de um sepulcro? Jesus. E se nós queremos espalhar as ovelhas, o pensamento é: atinge o pastor. E eles atingiram o pastor, derrubaram Jesus, derrubaram o mestre, derrubaram a fonte da salvação, derrubaram a fonte da confiança, derrubaram a fonte dos milagres, dos sinais, das maravilhas. E os discípulos, vendo isso, eles ficaram com medo dos judeus. Medo de quê? Se fizeram isso com Jesus, imagina o que eles podem fazer com a gente. A gente não tem poder para multiplicar nesses pães e peixes. Ele tinha. A gente não tem poder para ressuscitar mortos. Ele tinha. Ele fazia coisas que nem nos melhores sonhos a gente conseguiria fazer. Se fizeram isso com ele, tendo ele todo esse poder, imagina o que eles podem fazer com a gente. A Bíblia diz que com esse medo, os discípulos procuraram uma casa. Eles entraram nessa casa, eles trancaram a porta da casa, e ali eles ficaram todos reunidos, a portas trancadas, com medo dos judeus. A pergunta que fica é: como era aquele ambiente? Era um ambiente de alegria, de sorrisos, de comemorações, de festa? Não. Era um ambiente de tristeza, era um ambiente de dor, era um ambiente de lamento, de preocupação, de angústia. Agora pensa comigo: quem olhava a casa pelo lado de fora jamais ia imaginar que dentro dela tinha alguém com medo. Quem passava na frente da casa e olhava ela daquele jeito, em pé, tem porta, tem janela, tem telhado, tem tudo. A casa estruturalmente está de pé. Se eu olho nela, eu não consigo ver que nela tem medo, porque o medo está dentro da casa. Então a situação ali qual é? Uma casa que por fora estava tudo bem com ela, estava bem estruturada, estava tudo certinho, tudo alinhado, as paredes estavam de pé, a porta estava de pé, a fechadura estava no lugar, só que dentro da casa as coisas estavam fora do lugar. E quantas vezes nós estamos assim? Estruturalmente nós estamos de pé. Nós vamos trabalhar, nós vamos no mercado, nós vamos comprar pão, nós levantamos, nós fazemos comida, nós comemos, nós fazemos de tudo, não paramos. Quem nos olha por fora fala assim: o João está bem, a Maria está bem, porque a gente não demonstra. Mas por dentro, muitas vezes, só nós e Deus sabemos o que passa na nossa cabeça. Às vezes a gente coloca por fora uma imagem de que está tudo bem, que a gente está aceitando, que a gente está gostando,
que a gente está feliz, que está tudo certo com a gente, porque a gente não quer preocupar as pessoas. A gente não quer que as pessoas fiquem pensando o que a gente precisa, por que a gente está triste, por que a gente está chorando, por que deu uma crise de ansiedade do nada. E a gente coloca aquela máscara de que está tudo bem, para que ninguém fique se preocupando com a gente. Mas por dentro, nós sabemos como está a nossa casa. Aqui, aí, cada um de nós sabe se as coisas estão no lugar ou se elas não estão no lugar. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro em casa, quando não tem ninguém por perto, aí eu sei se as coisas estão no lugar ou se elas não estão no lugar. Porque às vezes, mesmo rodeado de muita gente, nós nos sentimos sozinhos. Mesmo acompanhado de pessoas, nós nos sentimos desacompanhados. Mesmo cheio de alegria em volta, nós sentimos sem alegria. Esse era o ambiente. Por fora não tinha nenhum problema com a casa, mas por dentro havia muito problema. Havia um discípulo de Jesus. Sabe quem estava aqui dentro? Aquele que um dia ouviu: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aquele que um dia ouviu: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui dentro estavam pessoas que ouviram de Jesus: eis que vos dou autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. Pessoas que foram chamadas, pessoas que foram escolhidas, pessoas que tinham palavra, pessoas que tinham propósito, pessoas que foram separadas por Deus, pessoas amadas por Jesus, pessoas escolhidas a dedo por Jesus para uma grande obra. Eles eram pessoas escolhidas, mas por conta de um sentimento que eles carregavam, eles pararam de viver a palavra que Deus entregou sobre eles. Se você for estudar o que significa eclésia, igreja, no original, você vai ver que significa eclésia. A palavra original para a igreja é eclésia. E o significado de eclésia o que é? Aqueles que foram chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora. Quem que seria a igreja de Atos capítulo 2? Quem que seria a igreja primitiva? Seriam esses homens que estavam presos aqui na casa. Ou seja, aqueles que foram chamados para fora estavam presos dentro da casa. O propósito de Jesus para eles era o quê? Fora. Mas por conta de um medo, eles ficaram aprisionados dentro. Um sentimento ruim, algo que eles carregavam dentro deles, aprisionou o propósito que Cristo tinha na vida deles. E quantas vezes nós carregamos marcas do passado, traumas do passado, vivências que nos machucaram, que nos feriram, em forma de palavras, em forma de gestos, em forma de atitudes. E se eu pedir para relatar, você lembra detalhe por detalhe o que aconteceu. E isso está aqui, fervendo dentro de nós. Parece que foi ontem. E por conta desses sentimentos, nós nos colocamos dentro de uma casa, trancamos as portas e aí a gente fica dentro. Sabe o que é o significado de fechar as portas? É se fechar. Esses discípulos fizeram o que muitos de nós fazemos hoje em dia. Por conta de coisas que nós carregamos aqui e aqui, nós nos fechamos. Nós nos escondemos, nós evitamos as pessoas, nós evitamos conversar, nós evitamos sair. Mas sabe o que é interessante? E é isso que nós estamos aqui hoje, porque é uma congregação de graça. A Bíblia diz que nesse ambiente de profundo medo, em outro evangelho fala que eles estavam chorando. Ou seja, tinha alguém chorando dentro de uma casa, quem estava do lado de fora não via. Quem passava na rua não via.
E muitas vezes nós estamos chorando por dentro, e as pessoas passam na nossa frente todos os dias, e a gente só queria implorar: por favor, você não consegue perceber que eu estou mal por dentro? Só me dá um abraço. Será que ninguém está percebendo que eu não estou bem? Mas a palavra nos diz que nesse ambiente de choro, nesse ambiente de medo, nesse ambiente de confusão, de angústia, de tristeza, de lágrimas, enquanto todos ali estavam desesperados, algo sobrenatural acontece. A porta não abriu, a fechadura não girou, a chave não girou, a casa não tremeu, a porta não tremeu. Jesus atravessa a parede, se coloca no meio deles e diz: paz seja. Glória a Deus. Tem um detalhe muito importante aqui. Jesus não abriu a porta do lado de fora para trazer paz dentro da casa. Porque muitas vezes nós queremos que Jesus abra a porta para a gente lá fora, porta de emprego, porta de muitas coisas, mas dentro está um turbilhão de emoções e sentimentos, e Jesus sabe que se Ele abrir a porta e nós continuarmos do jeito que nós estamos, nós vamos perder a porta. Então primeiro Ele prefere arrumar a casa do lado de dentro, tranquilizar a casa do lado de dentro, para depois abrir a porta do lado de fora. Glória a Deus. Porque Jesus estava com o corpo ressurreto, e aí Ele consegue atravessar a parede. Os discípulos não, os discípulos estão em corpo físico. Então, para eles saírem da casa, a porta tinha que abrir. Então, antes de Cristo abrir a porta para eles saírem do mundo lá fora, Ele precisava resolver as coisas do lado de dentro. Agora, você leu comigo na Bíblia. Jesus, Ele se colocou onde? A Bíblia não diz que Jesus entrou na casa. A Bíblia não diz que Jesus visitou aquela casa. A Bíblia diz algo muito especial. Jesus se pôs no meio deles. Jesus se colocou no meio deles. Por que Jesus não se colocou na varanda? Vamos perguntar para o texto. Por que Jesus não se colocou no telhado? Por que Ele não se colocou na garagem? No banheiro? No quarto? Na cozinha? Na sala? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus se colocou onde? No meio. E meio me faz lembrar centro. E centro me lembra governo. E governo me faz lembrar de controle. Antes de Jesus entrar na casa, o que controlava o ambiente? O medo. E Jesus se colocou onde? No centro, no lugar de controle. Sabe o que Jesus estava falando? Medo, dá licença. Você vai vir aqui, dá licença. Que agora quem está no controle disso aqui. Glória a Deus. O ambiente que até ali era controlado por um sentimento ruim, em um determinado momento, Jesus falou: isso aqui não vai te aprisionar mais. Você não vai mais ser escravo disso. Isso aqui não vai te atormentar mais. Até aqui, isso daqui te fez chorar por muitos dias. Isso aqui te machucou por muito tempo. As lembranças, os traumas te causaram muita dor. Mas agora, quem está no controle da sua vida sou eu. Quem está no controle desse ambiente sou eu. Quem domina essa casa agora sou eu. Mas e o medo? O medo foi embora. Tem uma canção que diz que o medo não vai parar. O medo não está mais aqui. Dos discípulos era o medo. Mas talvez para nós pode ser outro sentimento. Tristeza, ansiedade, depressão. São vários os sentimentos que podem paralisar a gente.
Não importa o tamanho do sentimento que tem nos paralisado, que tem nos feito chorar, que tem nos feito desanimar. O que nós temos que pegar para essa noite é o que? Jesus se coloca no meio da sua vida, no centro da sua vida, no controle da sua vida e diz: não é o medo que vai controlar mais você, não é a ansiedade que vai controlar mais a sua vida, não é a depressão que vai controlar mais a sua vida, sou eu, o Senhor Jesus, que coloco a sua vida nas minhas mãos. E o que ele disse? Paz seja convosco. Quem está com medo, um turbilhão, o que ele precisa? Paz. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Eu sei a sua necessidade. Eu sei o que você precisa. Antes de você pedir, eu já sei. Antes da palavra chegar na sua boca, eu já sei o que você está falando. Jesus, Ele conhece o que nós precisamos. Ele conhece a nossa necessidade. Se nós precisamos de recursos, Ele sabe que a gente precisa de recursos. Se a gente precisa de paz, Ele sabe que nós precisamos de paz. E o engraçado é que Jesus podia dizer: eu sou o cara, eu ressuscitei, eu estou vivo. Ele não podia falar. Só que ele disse: paz seja convosco. Jesus podia pensar nele, mas ele pensou no outro. E muitas vezes nós estamos assim, cuidando dos outros, e nos esquecemos de cuidar de nós. Mas isso aqui é para outra conversa. O importa hoje é o quê? Jesus, ele ministra a paz, ele supre a necessidade dos discípulos. Mas Gustavo, o que isso tem a ver com o ação de graça? Tem nada a ver isso aí, Gustavo. Irmão falando de casa. A casa caiu e reconstrói a casa e tal. O Espírito de Deus soprou essa palavra no meu coração. Se você for perguntar para minha esposa, a palavra que eu ia pregar era outra. Eu comentei com ela no carro. Mas o Espírito Santo, no ambiente, ele mudou a palavra. Eu não sei qual é o propósito do Senhor, mas por trás de uma estrutura existe um ser humano, existe uma pessoa que é carne e osso, e muitas vezes está dando graças, despedaçado, destruído, machucado, ferido, mas está lá dando graças a Deus. Mas eu não queria que a palavra fosse divorciada do propósito, fosse separada do propósito que eu pude ação de graça. E eu aqui meditando com o Espírito Santo, falei: Senhor, eu preciso de algo de ação de graças. E o Espírito Santo me direcionou dentro desse texto. Se você pegar, você vai ver. Depois que Jesus diz: paz seja convosco, ele mostra as suas mãos e ele mostra o lado. O que tinha nas mãos e o que tinha no lado de Jesus? As marcas da crucificação, as marcas da dor. Será que é motivo de festa a gente estar sendo crucificado? Jamais. Ninguém fica sorrindo sendo crucificado. Ninguém sai comemorando porque está sendo crucificado. Ninguém dá um sorriso porque a sua mão está sendo perfurada no madeiro. Então as marcas que Jesus estava mostrando para os discípulos eram marcas de dor, eram marcas de sofrimento, eram marcas de angústia, eram marcas de uma ferida, eram marcas de um machucado. Agora, Elias, quando ele mostra para os discípulos, pensa comigo, se as marcas são de tristeza, como os discípulos tinham que ficar? Triste. Se as marcas são de sofrimento, como os discípulos tinham que ficar? Sofrendo. Se as marcas são de dor, o que os discípulos deveriam sentir?
dor. Só que quando Jesus ele mostra as marcas da dor, como que os discípulos ficam? Alegres. Eles dão graça. Como? Eles ficam felizes. Porque no lugar da ferida, Jesus trouxe alegria para alguém. Aquilo que um dia foi motivo de dor, Deus vai tratar, vai gerar testemunho e vai dar alegria para muita gente. Aquilo que um dia foi marca de sofrimento, foi marca das minhas lágrimas, a partir do momento que Jesus colocou a mão, ele fala: isso aqui, se eu não tivesse na causa, ia ser motivo para você se envergonhar lá fora, para você chorar lá fora, para você se machucar lá fora, para você ferir e ser ferido lá fora. Mas porque eu cheguei, através das suas feridas, que eu vou curar, isso aqui vai virar um testemunho. E quando as pessoas olharem as marcas da onde você passou, do que você viveu, das dores que você enfrentou, isso aí vai gerar nelas alegria. Esse é o 8º culto, não é o primeiro. Vocês conhecem as marcas do primeiro culto, do segundo, do terceiro. Talvez o passado não traz marcas só de alegria para muitos de nós. Às vezes as marcas são de tristeza, são de angústia, são de desespero, são de lágrimas. Mas se nós estamos aqui hoje, nós não estamos aqui chorando. Nós estamos aqui nos alegrando. E essa é a maior prova que as marcas da dor não tiveram poder para paralisar as ações de graças que nós podemos dar ao Senhor. Amém. As marcas do sofrimento, dos dias em claro, das noites em claro, perdão, não puderam roubar de nós um coração agradecido por tudo que Deus fez, por tudo que Deus está fazendo e por tudo ainda que o Senhor irá fazer em nós e através de nós. Porque a vontade de Deus não é fazer apenas em nós, Ele quer curar a mim e me usar para levar cura às outras pessoas, libertar a mim e levar libertação às outras pessoas em seu lugar. E aqui eu finalizo. Depois que Jesus mostra as feridas e os discípulos se alegram, a Bíblia diz que mais uma vez Jesus diz: paz seja convosco. E naquele ambiente, Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus falou que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Esse poder viria através de quem? Do Espírito Santo. E através desse poder eles iam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pedro se levanta em Atos capítulo 2 e prega uma mensagem. 3.000 almas são salvas na primeira mensagem. Ele falou: gostei desse negócio, vou pregar de novo. Ele prega mais uma vez e sobe para 5.000 almas, o número de pessoas que são salvas a Jesus, no poder do Espírito Santo. Agora a pergunta que eu faço a vocês é, e aqui eu encerro: onde que Jesus soprou o Espírito Santo? Na vida dos discípulos. Na casa. E que casa é essa? Não era a casa do medo? Não era a casa da dor? A casa das lágrimas? Jesus pega a casa das lágrimas. Primeiro, traz o controle da casa na mão dele. Depois, transforma na casa, tira a placa, casa de lágrimas, e coloca a casa de paz. Paz seja convosco. Depois, é a casa do testemunho. Olha aqui as marcas da dor. E através do testemunho,
vir à casa da alegria. Só que faltava uma coisa. Ele precisava levantar homens e mulheres que seriam a igreja de Jesus. Glória a Deus. Sabe quem que ele levantou ali? Pastores, evangelistas, pregadores do evangelho. Pessoas que iam levar no peito a mensagem da cruz. Que iam pregar diante de grandes e pequenos, que seriam chamados de incautos e iletrados, por serem apenas pescadores. Mas Deus fez deles pescadores de homens. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não mudou o ambiente para levantar eles como grandes homens e mulheres de Deus. No mesmo lugar que eles choraram por causa de um gueto, Jesus fez deles grandes homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu venho aqui hoje para nós darmos graças a Deus. Amém. Por tudo que Ele tem feito nessa casa, nessa família, por tudo que Ele já fez no passado. Mas eu quero profetizar para o futuro na vida de vocês. Porque se hoje a sua casa interior ela não está totalmente em paz, ela não está totalmente alegre, as coisas parecem estar desajustadas, eu quero profetizar que o mesmo Jesus que fez isso nessa Glória a casa, Deus. Ele pode fazer na sua casa. Amém. Ele pode fazer dentro de você. Glória a Deus. Tudo que está fora do lugar, Ele pode colocar no lugar. Onde não tem paz, não tem tranquilidade, não tem calmaria, onde é só turbulência, só tempestade, turbando tudo, Ele pode erguer mais uma vez, Ele pode colocar no seu alicerce. Ele pode trazer estrutura onde não tem, Ele pode fazer permanecer de pé aquele que estava quase caindo. Aquele que só chorava pelos cantos, Ele enxuga dos seus olhos toda a lágrima. E como nós vemos aqui, Ele coloca uma alegria no seu rosto. Glória a Deus. Obrigada. E mais que isso, se as lágrimas tinham te paralisado, agora o poder do Espírito vai te levantar. Amém. E Ele vai te usar para levantar outras pessoas que estão caídas lá fora. Amém? Amém. Gostaria de fazer uma oração com vocês, se for possível. Se coloque de pé.